Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa sexta e última aula do módulo de Zoologia de Cordados. E hoje, por fim, comentaremos finalmente dos mamíferos. Então, vamos lá. O que nossa aula vai discorrer aqui? A gente vai dar uma observada acerca aqui de características gerais. Comentaremos sobre a questão do revestimento e proteção corpórea dos mamíferos. Comentaremos acerca de classificação, aspectos da alimentação e digestão que a gente encontra aqui nos mamíferos, a sua circulação e excreção, respiração, aspectos atrelados ao sistema nervoso e órgãos sensoriais, o seu processo evolutivo e, por fim, a relação entre os mamíferos e o ser humano. Espero que vocês curtam a aula. Vem comigo! Um aspecto interessante que eu queria já destacar a vocês é que eu poderia fazer a seguinte inferência: nós e os chimpanzés somos mamíferos. Além disso, a gente é muito parecido com os chimpanzés do que com qualquer outro animal. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: você saberia me dizer o porquê que os seres humanos fazem parte do grupo dos mamíferos? Ou por que os chimpanzés também fazem grupo aqui dos mamíferos? Caso você não saiba, relaxa que vai dar certo, a gente vai discorrer sobre isso, beleza? Então vamos lá. Sobre as características gerais de todo e qualquer mamífero, o que a gente pode destacar? Eles apresentam glândulas mamárias, ou seja, vamos ver a presença de lactação, amamentação aqui em mamíferos. Nós teremos viviparidade obrigatória, isto é, nós veremos a presença do desenvolvimento embrionário dentro do corpo da mãe, exceto, claro, aqui no caso dos monotremados, que é uma exceção a isso. Haverá a presença de pelos e a gente vai ver que isso está atrelado diretamente com o processo de regulação corpórea. Veremos que a pele de um mamífero é extremamente rica em diversidade de glândulas e, consequentemente, não menos importante, um aspecto muito importante mesmo, até não falta uma palavra mais adequada além de importante, é que quando a gente fala de mamíferos, eles apresentam a capacidade de controle da temperatura corpórea. E nesse sentido, como se dá esse processo de revestimento e proteção? A pele dos mamíferos é interessante porque ela apresenta uma diversidade de várias glândulas que vão ser responsáveis por fazer um leque de várias funções. A gente pode começar aqui, por exemplo, que uma característica exclusiva desse grupo em especial é a presença de glândulas mamárias. O que significa isso daqui? As fêmeas, geralmente, elas apresentam aqui uma glândula mamária muito mais desenvolvida. Claro que os mamíferos machos também têm glândulas mamárias, mas elas são atrofiadas e, consequentemente, não fabricam leite. Perceba, eu falei geralmente, claro que pode acontecer alguma disfunção eventualmente que possa aí acarretar no processo de lactação, ou seja, produção de leite e expelir esse leite, tá bom? Além disso, como eu falei, muito aquém de você pensar só e somente na glândula mamária, a gente tem outras glândulas presentes na pele, como por exemplo as glândulas sudoríferas, que produzem o suor, que é extremamente importante para manter a temperatura corpórea, ou por exemplo as glândulas sebáceas, que produzem um óleo responsável por lubrificar os pelos, tá? E os pelos, por sua vez, têm uma outra exclusividade dos mamíferos, que eles formam uma barreira protetória contra a perda de calor, tá? O tecido adiposo, que é localizado subjacente aqui à derme, ele também atua como um importante isolante térmico. Sobre os mamíferos, a gente ainda pode fazer algumas classificações. A gente pode classificar os mamíferos em 3 grandes grupos: os prototérios, os metatérios e os eutotérios. Então, os prototérios, também chamados de monotremados, é a única ordem aqui dentro dos prototérios que é formado basicamente pelo ornitorrinco, e pela equidna. Possuem pelos e produzem leite, mas são ovíparos, ou seja, eles produzem, têm a presença do ovo, que vai ser importante aí para que aconteça a reprodução. Os marsupiais é uma outra classe aqui de metatários, formado por cangurus, koalas, gambás, cutias, cuícas e etc. Um detalhe interessante é que nesse caso aqui dos marsupiais, a placenta é um pouco desenvolvida e o seu embrião acaba por completar o seu estágio de desenvolvimento
dentro de uma estrutura a qual a gente chama de masúpio, que é basicamente localizada no ventre da mãe, tá bom? Então, um exemplo mais clássico que acredito eu que vocês devam conhecer de algum documentário ou de algum desenho é o caso do canguru, que apresenta aquela bolsinha aí na região do ventre, na onde que o bebê canguru vai se desenvolver. O grupo dos eutérios, eles abrangem quase que toda a maioria massiva aqui dos mamíferos. São vivíparos, ou seja, o desenvolvimento embrionário se dá dentro do corpo da fêmea e tem uma placenta bastante desenvolvida. E aí dentro desse grupo a gente tem os xenatros, que é representado aqui pelos tamanduás e preguiças, no qual você vai ter a presença aqui de dentes pouco desenvolvidos. Nós temos os incentívoros, como a topeira e um mussaranho, que apresenta pequenos e são bastante pequenos e com um focinho longo, comem insetos, então aqui deriva o nome de ser incentívoros. Nós temos a classe aqui dos roedores, muito bem representada pelos ratos, capivaras, cutias, esquilos e etc. Apresentam 2 pares de dentes incisivos bastante desenvolvidos, adaptados aí ao hábito de roição, e são aí animais de hábitos herbívoros. Nós temos aqui os lagomorfos, muito bem representados pelos coelhos e lebres, possuem pares de dentes incisivos bastante desenvolvidos e são aí animais de hábitos herbívoros. Temos aqui a classe dos carnívoros, muito bem representada pelos lobos, cães, gatos, leões, ursos, lontras e afins, que tem aí 3 caninos bastante desenvolvidos. Nós temos aqui os criptoperos, muito bem representados pelos morcegos. E aqui um detalhe interessante é que os membros anteriores desses animais transformam-se aí em asas. Então os membros anteriores têm aqui uma função de voar, tá? Nós temos aqui essas outras 2 classes, que são os protocídeos, que é muito bem representado pelos elefantes, no qual você vê aqui a presença de um nariz e lábio superior que formam uma tromba, tá? E os dentes incisivos superiores formam as presas, são animais de hábitos herbívoros. Nós temos aqui os artiodactilos, muito bem representados pelas lhamas, por exemplo, que são animais com hábitos herbívoros, com número de dedos aqui e cascos pares. E aí tem vários outros que eu não vou ficar me aprofundando muito porque não há necessidade. Eu quero que vocês se atentem na importância justamente aqui dos primatas, que possuem aqui 5 dedos com unhas e um cérebro bastante desenvolvido em relação ao tamanho do corpo. E aqui em especial a gente começa a observar alguns aspectos da fisiologia de mamíferos que são significativos se comparados, por exemplo, com outros animais que a gente viu ao longo do curso de zoologia. Por exemplo, o aspecto da alimentação e digestão, percebam que os dentes dos mamíferos apresentam formas e funções variadas e, consequentemente, de acordo com o hábito alimentar de cada mamífero, alguns dentes são mais desenvolvidos que os outros. Por exemplo, sabe-se que existe 3 classes de dentes. Nós temos aqui os incisivos, que têm como função principal cortar, os caninos, que têm função de furar, e os molares e pré-molares têm uma função de trituração. Então, a depender do animal, um desses dentes aqui, dessas classes, acaba sendo mais desenvolvida do que o outro. Outro aspecto interessante é que quando a gente pensa em aspecto digestivo, a maior parte da digestão e absorção dos alimentos acontece aqui a nível do intestino delgado, claro que tem uma participação do intestino grosso, tá? E ao longo do sistema gastrointestinal, você tem aí a secreção de várias enzimas digestivas que são importantes para fazer esse processo de digestão do alimento. Sobre a circulação, é importante que nós saibamos aqui que o mamífero apresenta um coração tetracavitário, ou seja, apresenta 2 átrios e 2 ventrículos, e consequentemente não há mistura do sangue. Então o lado direito, por exemplo, ele vai ser muito bem representado pelo sangue venoso e o lado esquerdo pelo sangue arterial. O sistema urogenital, ou em especial aqui, o sistema urinário que está associado com a excreção, ele é formado pelo sistema urinário, então você vai ter aqui a presença de várias estruturas. Então você tem aqui os rins, a artéria renal, os uretérios, a bexiga urinária, a uretra, que vai ser responsável por fazer a excreção de substâncias tóxicas, tá?
Sobre a respiração, todos os mamíferos, até mesmo aqueles que são de ambiente aquático, possuem pulmões. E aqui um detalhe interessante é que nos pulmões nós temos aqui algumas estruturas que parecem semelhantes a um caixinho de uva, denominado como alvéolos pulmonares. E se dá aqui, a nível de alvéolos pulmonares, um processo denominado como hematose, que é as trocas gasosas, tá bom? O fato de haver aqui esses alvéolos vai aumentar drasticamente a superfície respiratória dos pulmões e, consequentemente, esse processo de trocas gasosas. Sobre o sistema nervoso, um detalhe interessante é que quando a gente está falando de mamíferos, o cérebro é extremamente desenvolvido em relação às outras partes do encéfalo, o que acaba conferindo aos mamíferos uma capacidade muito maior de aprendizagem, tá? E dependendo do modo de vida desse animal, alguns dos seus sentidos podem ser mais aguçados em relação a outros. Por exemplo, morcegos apresentam uma excelente audição. Cães, por exemplo, eles apresentam uma boa audição. Gatos apresentam um sentido visual muito mais aguçado, e por aí vai. Sobre o processo reprodutivo, é de interesse que nós destaquemos aqui que quase que todos os mamíferos são vivíparos e a fecundação é sempre interna, tá? Então percebamos que o filhote vai se desenvolver e consequentemente se nutrir dentro do útero materno, tá? E o processo no qual esse bebê, esse embrião vai retirar alimentos e oxigênio se dá através da placenta, tá bom? Por fim, mas não menos importante, acerca do processo evolutivo, a gente pode destacar aqui que data aí de mais ou menos 240 milhões de anos. Eles evoluíram aqui dos terapsidas, que é um grupo de répteis já extintos, tá? E aqui os antepassados desses mamíferos nada mais eram do que criaturas do tamanho dos instintívoros atuais. Então, detalhe interessante ainda é acerca aqui da extinção dos dinossauros, que os mamíferos puderam se espalhar aí por todos os tipos de ambientes, tá bom? Então tem aqui algumas exemplificações de mamíferos extintos, então o mamute, preguiça gigante, o tatu gigante, os dentes de sabre e por aí vai. Espero que vocês tenham curtido a aula, um forte abraço. Se você eventualmente não for inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe o vídeo, deixe suas dúvidas se eventualmente ficaram, que vai ser um prazer ajudá-los, beleza? Beijão e até a próxima. Fui!